Eu desisti de fazer medicina. Talvez isso não faça diferença pra você, mas pra quem me conhece sabe o quanto eu sempre quis isso. Então pra mim mesma é uma realidade difícil de acreditar. Desde que eu era pequena, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Meu pai fez medicina na USP e isso com certeza me influenciou bastante. Mas além disso, eu realmente sempre fui encantada com esse mundo. Eu sou encantada na anatomia humana por enxergar nos mínimos detalhes como o corpo funciona e enxergar em tudo isso a criação de Deus, a perfeição dos sistemas e a complexidade de tudo que se conecta. Mas eu sempre achei linda a ideia de exercer a profissão em si, cuidar de pessoas, aliviar a dor e fazer de tudo para salvar uma vida. No ensino médio, eu comecei a estudar intensamente. Os meus amigos sabem o quanto eu me privei de muitas coisas por conta dos estudos. Eu me preparei muito para passar no vestibular, porque a gente sabe que hoje tá muito difícil de passar em medicina. E até então eu tava muito decidida, disciplinada, com determinação de que essa era a minha meta. Mas aí, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu me converti há 2 anos e mesmo depois disso eu continuei firme na medicina. Só que com o tempo eu comecei a perceber que tinha uma área da minha vida que eu não estava entregando por completo a Jesus. Simplesmente segui com aquilo que eu achava que fazia sentido, que parecia certo. E foi assim que eu fui caminhando, sem nem perguntar pra Deus se era isso que Ele queria pra mim. Até que de uns tempos pra cá eu comecei a sentir um incômodo no meu coração, como se algo não estivesse certo. No fundo, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a minha escolha profissional, mas eu ignorava, eu escondia até pra mim mesma. Mas chegou uma hora que não dava mais pra aguentar, a angústia era tanta que ficou insuportável. Vieram os questionamentos, os momentos de choro, de oração, porque agora de fato eu comecei a entregar essa área da minha vida a Jesus. E quando eu finalmente entreguei, Ele deixou claro, era pra eu fazer teologia. E não foi algo que eu decidi por pressão ou por obrigação, muito pelo contrário, eu amo estudar sobre Deus. Meus pais concluíram recentemente a faculdade de teologia, e desde que eu me converti, eu comecei a pegar os livros deles da faculdade, começar a ler, me aprofundar por conta própria nos estudos, estudar a palavra de Deus, e isso é de fato o que eu mais gosto de fazer. Pra quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estudar a Bíblia e ensinar sobre ela. Então hoje eu posso dizer com uma paz no meu coração, não há nada que eu queira fazer mais na minha vida do que a teologia. Mas isso não significa que eu deixei de gostar da medicina. Eu ainda admiro muito essa profissão, tanto a parte científica quanto a parte humana. Mas eu entendi que Deus me chamou para algo além. Ele me chamou não só para cuidar da vida física das pessoas, mas da espiritual, eterna. Porque no fim, todo mundo vai morrer um dia. E é claro que é importante prolongar a vida terrena com a ajuda da medicina, mas eu quero preservar a vida espiritual delas, para que elas possam ter vida eterna e não perecer espiritualmente. Eu não estou dizendo que eu não poderia glorificar a Deus através da medicina, pelo contrário, a gente deve glorificar a Ele em todas as áreas da nossa vida, e em todas as decisões profissionais que a gente escolha. Mas Deus me chamou para fazer outra coisa. E o que eu quero é fazer com que as pessoas conheçam a verdade que salva. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 10,17 também nos diz, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela mensagem de Deus. Essas passagens me motivam muito, e eu quero gastar a minha vida pregando o Evangelho. Mesmo estando muito feliz e com uma paz absurda no meu coração, eu tava com muito receio de compartilhar isso pras pessoas. Porque querendo ou não, a gente tem muito medo do julgamento. E desde que eu me converti e comecei a gravar vídeo pra internet, as pessoas já me acham fanática religiosa. Quanto mais agora fazendo teologia. E talvez você tenha medo também do julgamento das pessoas, por mais que você não queira fazer teologia, mas outra coisa. Mas de verdade, não liga pra isso, porque se isso te faz bem, é o que importa. E o momento em que eu percebi que eu tinha tomado a decisão certa foi quando eu tava fazendo meu momento de devocional e alguma passagem específica tocou meu coração quanto essa decisão profissional. Então eu saí do meu quarto, fui até a cozinha pra conversar com a minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu não quero mais fazer medicina. E ela olhou pra mim e falou assim, filha, eu já sabia. E eu não precisei nem falar o que eu queria fazer, porque ela já sabia que seria teologia. Os meus pais já conversavam sobre isso e eles sabiam que eu ia desistir em algum momento de fazer medicina. Porque eles me olham estudando teologia, pegando os livros dele da faculdade, lendo a Bíblia, e eles veem o quanto eu amo isso de paixão. Então, por mais que muitas pessoas me enxergassem na medicina, porque eu falava muito disso, eu não conseguia me enxergar. Tanto que as pessoas me perguntavam com qual especialidade eu ia seguir e eu não sabia responder, porque eu literalmente não me via exercendo a medicina. E eu quis compartilhar isso aqui com você porque talvez você esteja fazendo planos, tomando decisões, mas sem consultar o Senhor. E por isso que eu te digo através do meu testemunho, entregue todas as áreas da sua vida a Jesus, até aquelas que você acha que já estão decididas. Porque às vezes o que a gente escolheu vem mais do nosso orgulho, da busca por status, conforto financeiro, do que um real chamado. Durante muito tempo, eu mesma resisti. Eu não queria admitir que talvez eu quisesse fazer medicina mais por um sucesso ou segurança financeira do que por um real propósito. Mas aí que vem a pergunta, do que adianta você ter tudo e ser infeliz? Do que adianta você ganhar bem e ter uma vida vazia? 1 Timóteo 6,17 nos diz, não ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Fazer teologia não significa que a minha vida vai ser difícil.
Pelo contrário, vou ser verdadeiramente feliz. Mas é uma profissão menos valorizada, diferente da medicina, que me pode trazer desafios financeiros. Mas eu entendi que eu só preciso de uma coisa, da presença de Deus e da certeza que eu estou obedecendo Ele. Na Bíblia, a gente vê isso o tempo todo, pessoas que mudaram seus caminhos por encontrarem a Deus. Pedro deixou de pescar peixes para pescar almas. Mateus largou a coletoria de impostos para pregar o Evangelho. Paulo deixou de ser mestre da lei para ser um apóstolo de Cristo. Davi deixou de ser um pastor de ovelhas para ser um rei. Ezequiel foi preparado a vida toda para ser um sacerdote, mas Deus chamou ele para ser um profeta. Essas histórias não estão na Bíblia à toa, elas estão lá para nós abrirmos os nossos olhos, porque o Deus que foi descrito nas Escrituras é o mesmo que se relaciona com a gente hoje em dia. E talvez Deus não esteja pedindo para você mudar de carreira, mas pode estar querendo mudar os seus planos, os seus rumos, as suas intenções. Então esteja pronto para deixar Ele te conduzir, porque Ele enxerga o que a gente não vê. E essa é a boa notícia, quando Deus muda os nossos planos, Ele está nos livrando de caminhos que no fundo não nos fariam bem. Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Então o que eu contei aqui não seja um testemunho exclusivo sobre a minha vida, mas que isso de alguma forma possa ter interferido na sua também. Para que Deus possa tocar o seu coração de alguma forma, assim como Ele tocou o meu. E julgamentos podem vir, mas nada substitui a paz que eu estou sentindo no meu coração agora. Porque todos nós fomos chamados e criados para um propósito. E eu entendi que o meu propósito é glorificar a Deus em tudo o que eu faço. Obrigada por me ouvirem.